Espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que eu tenho para ti hoje é recomeço. E todos nós, quando na nossa vida temos recomeços, há alguns nós não estamos à espera, outros que estamos à espera, mas não estamos preparados, e isso faz parte do processo de cada um de nós e a maneira como as coisas vão se desenvolvendo nas nossas vidas. Nós, quando crescemos, vamos para a pré-escola, da pré-escola depois vamos para a escola primária e assim sucessivamente. E são vários recomeços que vão acontecendo. Nas nossas vidas de adulto temos vários recomeços, temos tanto nos trabalhos, tanto em relações, tanto em amizades, e está tudo bem. Agora, por vezes, quando as coisas são tiradas de nós, repentinamente, a maneira como nós reagimos a isso é que tem que ser uma maneira que temos que saber pensar o porquê daquilo estar a acontecer e onde é que aquilo nos pode levar. De certeza que tu já te aconteceu na tua vida cotidiana, no trabalho, ou em casa, com a tua mulher, ou com a tua namorada, ou com os teus filhos, acontecer uma coisa qualquer que não te agrada e tu reages de uma maneira que não devias de reagir. E reages mal. Não devias ter reagido dessa maneira. O que é certo é que, passados uns tempos, isso vai-te acontecer de novo. Isso vai-te acontecer de novo e o mesmo processo vai acontecer. E tu vais voltar a reagir mal, vais voltar a não ter razão na maneira como falaste, ou como reagiste, ou o que fizeste. Porque uma situação que tu, se calhar, até tinhas razão, mas a maneira como tu reages, perdes a razão. E aquilo que eu quero que tu penses é: porquê disso estar-te sempre a acontecer? Qual é que é a ilação que tu tens tirado disso? O que é que tu tens que aprender com isso? É porque se calhar aquilo está a acontecer e está a mexer contigo, não está a mexer com outra pessoa. Está-te a desequilibrar é a ti, não é àquela pessoa. Então tu tens que pensar: como é que eu tenho que reagir para que isto que esta pessoa me fez não me destabilize? Como é que ela não entre dentro do meu estado de espírito, me consiga estabilizar? E depois, a segunda parte é: como é que eu vou dizer de uma maneira correta que isto não me está a agradar, ou que ela não devia ter feito isto? Tudo isso são processos que demoram o seu tempo. E eu falo por mim que muitas vezes, e durante muitos anos, era uma pessoa que não sabia reagir a essas coisas. Eu gostava daquilo porque era assim, e se aquilo não tivesse assim, eu reagia de uma maneira que não tinha que reagir e de uma maneira que não era a mais correta. Que era uma maneira explosiva, começava a dizer isto não é assim, porque tal e coisa. E esse tipo de... E não chegava a lado nenhum, porque depois até podia acontecer com outra pessoa e a pessoa está distraída e fazer e eu não gostava daquilo. E voltava. O que é que eu fazia? Eu destabilizava a outra pessoa e nada disso ficava resolvido. Não é? Até eu passar à fase de perceber porque é que aquilo acontecia e porque é que aquilo me destabilizava, se calhar aquilo que a outra pessoa estava a fazer que me estava a destabilizar, também se calhar andava a fazer a outras. Não sei se está a ser muito complexo, mas analisa isto que eu estou a dizer. E são recomeços que temos que começar. Isso é um tipo de recomeço que temos que pensar: eu fiquei sem este trabalho, aconteceu-me isto ou aquilo, o que seja, vou recomeçar. E às vezes eu posso dar o exemplo de um oleiro. O oleiro, quando está a fazer uma peça em barro, se a peça fica mal feita, o que é que ele faz? Ele emenda a peça? Não, ele parte-a para voltar a fazer de novo.
E é muitas vezes isto que Deus faz connosco, sem nós nos apercebermos. Às vezes Ele faz com que nós estamos num sítio e descemos, porque Ele tem que nos reconstruir. Porque Ele tem que nos moldar, porque aquilo que estava aqui em cima não estava bem feito. O que nos levou até aqui, se calhar não foi da melhor maneira. E temos que nos reconstruir. Então, é partido, nós ficamos sem coisas, muitas vezes, e não é Deus a castigar-nos. É simplesmente, se nós queremos crescer, isso vai acontecer. Senão vamos chegar a uma altura em que, se temos um vaso que está mal feito e ele está de lado, ele vai estar sempre a cair, não é? É melhor parti-lo e voltá-lo a fazer bem, ou ficar com ele para sempre todo de lado? Ele está sempre caído, leva metade da água. É aí que eu quero chegar. E nós podemos ver vários recomeços em muitas histórias da Bíblia. Eu já falei aqui em várias, e uma das que eu gosto mais, e que acho que é das mais fortes, que é a de José, que eu já contei aqui, e resumidamente posso contar agora outra vez, que é José é o filho preferido do pai, que é vendido pelos irmãos, porque tinham inveja dele. E José é vendido e vai para a casa de uma pessoa muito influente do Egito. E lá fica a servir, tem outro recomeço, porque era uma pessoa super amada no seio familiar pelo pai e pela mãe. É vendido pelos próprios irmãos. Como é que ele se deve ter sentido? Nem consigo imaginar. Não é? Mas o que é certo é que ele vai para a casa daquela pessoa. Ele podia se ter tornado uma pessoa má, por tudo o que tinha passado. Ele podia fazer muitas coisas, porque ele não teve... Quiseram matá-lo, afinal não vamos matar, vamos ganhar ainda dinheiro com ele, vamos vendê-lo. E vendem-no. Como é que um adolescente se pode sentir assim? O que é certo é que ele continua a ser íntegro e continua a seguir os valores que Deus e que ele tinha sido educado, que era não fazeres o mal ao próximo, fazer as coisas bem, com amor. Basicamente, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. E muitas vezes são coisas tão simples que nos levam tão longe. E o que é certo é que ele daí fazem queixa dele, porque a mulher desse senhor gostava dele e diz que tentou ficar com ele. Ele disse que não, porque não ia trair o senhor, e ela diz o contrário, diz que ele tentou seduzê-la. Então ele é preso. Outro recomeço. Vai preso. Porque uma pessoa que tem esta trajetória é vendido. Vai para a casa, vira escravo. Vai para a casa de uma pessoa, é preso. Injustamente. E o que é certo é que ele ali na prisão volta a recomeçar e a reinventar-se. Ele é um dos presos mais influentes da prisão. Ele toma conta dos outros presos. Ele faz como se fosse quase a logística da prisão na altura. E o que é certo é que pessoas da corte são castigadas. As pessoas que serviam, acho que era o copeiro, foi de castigo para a prisão pelo faraó. E lá esse copeiro tem uns sonhos, e José conseguia decifrar os sonhos e decifra o sonho daquela pessoa. Ele vai embora e José diz para ele: tu não te esqueças de mim. Que é certo que o copeiro esqueça-se dele. E passado 2 anos o faraó tem um sonho e sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E chama todos os anciãos e todos os profetas que eles tinham lá, e todas as pessoas, todos os videntes, e ninguém consegue dizer o que era aquilo, qual é que era o sonho, o que é que o sonho significava. E até que esse copeiro pensou: eu conheço alguém. Há um José que está preso, tem uma história assim assado, mas ele sabe perceber os sonhos. E chama. E José teve ali mais 10 anos que aquela pessoa esqueça-se dele, chamou, e José
disse que no dia a seguir ia dizer o que é que o sonho queria dizer, e José no dia a seguir diz: olha, faraó, isto quer dizer que são 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria, que não vai haver comida. O faraó confiou tanto nele que o José vira a pessoa que basicamente que manda no Egito, ao faraó e ao José. Aquela pessoa que teve esta história toda e estes recomeços todos, recomeços muito, muito fortes de estou a andar aqui, cai para baixo, estou a andar aqui, cai para baixo, e chega ao poder. Até que certo dia, depois desses, ele está e ele consegue fazer com que o Egito consegue guardar muitas coisas para esses 7 anos, e chega uma altura que ninguém tinha comida e todos os países tinham que ir para o Egito buscar comida. Até que há um dia que quem vai lá buscar comida são os irmãos dele. E o que é que o José podia ter feito? Podia-se ter vingado deles, podia ter feito muitas coisas. E o José continua sempre com o mesmo perfil que foi. Quando ele disse a eles quem ele era, que era o José, o irmão deles, eles tiveram muito medo, porque a história é muito comprida, porque eles voltam a casa, mas pronto, muito resumidamente, o José perdoa-os e diz: vocês fizeram aquilo, eu perdoo-vos, porque se não tivessem feito aquilo eu não estava onde estou hoje. E muitas vezes os recomeços são muito duros, os recomeços custam muito, há muito choro, há muita dor, há muito desespero, mas eles vão ser precisos para nós crescermos, para nós renovarmos as nossas forças, renovarmos a nossa fé, crermos em Deus, termos fé nele, que Ele vai nos ajudar a sair desta situação e vai nos dar forças para nós crescermos tanto espiritualmente e como pessoas. Eu acho que esta história de José é das que eu mais gosto da Bíblia, porque mostra que, por mais que a vida às vezes seja dura e amarga, nós não podemos perder a fé em Deus e nunca devemos nos tornar como as outras pessoas que estão à nossa volta, que estão-nos a fazer mal e nós vamos fazer mal aos outros. Não, porque fazer o mal a quem nos faz o mal é fácil, fazer o bem a quem nos faz o mal é que é difícil. Eu já tive essa experiência e pessoas à minha volta sabiam que aquela pessoa tinha-me feito mal, e eu também o saber, e eu fazer rigorosamente o contrário, fazer-lhe o bem. E se tu alguma vez puderes ter essa sensação, vai ser bom e vai ser muito gratificante. Tu vais sentir que realmente Deus está dentro de ti e está-te a fazer ser melhor. Melhor do que não estás a ser igual. Por mais que aquela pessoa te esteja feito mal, tu não o vais fazer, porque tu não vais deixar de ser quem tu és por causa de outro. Jesus tem uma parte na Bíblia que, quando o Judas o entrega, ele sabe que ele disse quem ele era, dá-lhe um beijo na face para identificar que era Jesus, para levarem para crucificar, e mesmo assim ele trata-o por amigo. E Jesus diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando as pessoas estavam a dizer para Jesus ser crucificado e estavam a julgá-lo ao lado de um ladrão e deixam que o ladrão não seja crucificado, e Jesus é que foi crucificado. Mesmo assim ele perdoa-os. E eu gostava que
tu, ao ouvires esta mensagem de recomeços, também tenhas força para, cada vez que tens estas provas, que são provas que a vida nos vai fazendo, para ver se nós estamos prontos para passar para a próxima fase, tu encares isto como uma coisa que vai acontecer, mas tens que refletir sobre o que está a acontecer para conseguires fazer o melhor que tu sabes. E o que tu sabes hoje, daqui a 10 anos tu vais olhar para trás e vais ver que se calhar devias ter feito de outra maneira. Mas o que tu sabes agora, tens que refletir, não fazer as coisas de cabeça quente, tens de ter fé no processo que Deus tem para ti. E se tu estiveres com Deus, Ele vai estar contigo. Isso não tenhas dúvidas. Deus não o abandona quem não o abandona. Espero que esta mensagem tenha-te ajudado. Que seja uma mensagem que para muitas pessoas vai fazer falta, porque depois deste tempo que passou em Portugal, em várias zonas, há muitas pessoas a terem vários recomeços, porque ficaram sem casas, porque ficaram sem carros, ficaram sem trabalho, ficaram sem as suas empresas. E vai haver muitos recomeços. E os recomeços é para sermos melhores do que aquilo que já éramos. E podíamos já ser muito bons, mas vamos ser melhores. Não se esqueçam da história do oleiro. Muitas vezes temos que partir para reconstruir. Para quando reconstruímos melhor, com mais alicerces, com mais perfeito. Não se esqueçam disso. Se gostaste desta mensagem, espero que partilhes com outras pessoas que saibas que vai ajudar e que vai dar alento para um novo recomeço que essa pessoa está a precisar. E se gostaste, deixa um like, que ajuda a que o vídeo chegue mais longe e que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e que possa ajudar essas pessoas. Muito obrigado por assistir a este vídeo e que Deus te abençoe.